Olá, santos dos últimos dias e nossos amigos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Bruno Morizzi, encontrei o que procurava atrás das histórias de amigos que procuraram e encontraram. Se você estiver buscando algo, talvez a história de alguém aqui pode te ajudar também. Antes de mais nada, você, por favor, se inscreve aqui no canal, já dá um like nesse vídeo para que ele chegue a outras pessoas que estejam procurando algo e poderão encontrar. Hoje, eu estou aqui com um casal muito simpático lá de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, que é o casal Alves. O Arnaldo Francisco Alves, que é de Recife, Pernambuco, natural de lá, e a Maria Dalva Paula da Rocha Alves, que nasceu em Almenara, Minas Gerais. E vamos conversar sobre a história do que procuraram e encontraram. Olá, casal Alves, tudo bem? Como é que vão aí? Tudo bem, como é que você está? Tudo bem, Helder Morizzi? Tudo jóia, maravilha. Olha, gente, me fala, por gentileza, como é que surgiu o desejo de vocês de procurar uma igreja? Né? Esse desejo, esse sentimento. Vai, Cícero Alves, pode começar. Na verdade, nós estávamos na idade de entrar numa organização chamado JAS, né? Que meu pai trabalhava numa empresa que chamada Massey Ferguson, e era uma empresa de equipamentos agrícolas. E ele trabalhava e na hora do almoço ele tirou aquela hora de cochilo, era mais ou menos próximo de casa. Nessa época nós morávamos no Campo Limpo, e na época da Sharp, alguém conhece, né? Grande empresa de televisão na época da Sharp, e ele estava descansando na hora do almoço, e se aproximou, né, dele um colega de trabalho, irmão Arraes, né? Acho que muitos dos mais antigos devem conhecer. E aí ele chegou e todo dia ele observava meu pai, no seu estilo. Meu pai muito sério, meu pai não gostava de muitas brincadeiras, né? Ele dizia sempre que ele esperava anjo na casa dele. Então, para todo mundo ele falava. Quando eu era jovem, minha mãe e meu pai, ele sempre falava que eu ia conhecer um dia alguns anjos em minha vida. Então, ele esperava isso por muitos anos. E ele fumava há 40 e poucos anos. E filhas, né? 4 filhas. E somos de uma família de 11 filhos, todos em casa. E daí, então, esse irmão Arraes, ele falou, depois de algum tempo observando ele, se aproximou nesse dia na hora do almoço e falou assim: ô Rocha, você já ouviu falar na igreja, né, dos Mormons? Aí ele falou: não, nunca ouvi falar. Aí ele falou assim: olha, essa igreja fala sobre Jesus Cristo. Ele fala, nós aprendemos na igreja que as famílias podem ser eternas. Aí meu pai já ficou muito curioso, porque não havia nada mais importante para meus pais, especialmente meu pai, do que a família. E saber que as filhas dele estaria segura, para ele era algo assim, era algo de muita importância para ele. E quando o irmão disse sobre família eterna, ele falou: mas como é essa igreja? Família eterna? E ele, na sua simplicidade, quis saber, né, em detalhes como era. E o irmão, então, começou a falar da igreja para ele, das reuniões, né, aula do Caxingui na época. E aí falou assim: olha, eu vou mandar, se você me permitir, eu vou mandar na sua casa 2 missionários para explicar para você sobre a igreja, sobre os ensinamentos da igreja. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aí ele falou assim pro irmão Arraes, falou assim: olha, na minha casa
não entra ninguém que eu não conheça e ninguém que não respeite a minha casa. Então, se essas pessoas, se esses rapazes que você vai mandar na minha casa, não for pessoas boas, eles não vão passar do portão. E meu pai é bem taxativo. E aí o irmão Arraes falou assim, olha, eu garanto, né, certamente prestou testemunho para ele, eu garanto que você vai amar, vai adorar o que você, vai querer saber o que eles têm para dizer para você. E aí eu presto um testemunho sobre, né, este livro que eles vão apresentar para você. Ele falou, tudo bem, eu tenho 4 filhas e se eu olhar para eles e sentir que eles não devem entrar na minha casa, eles não vão entrar. Ele falou, tá bom, combinado. E aí chegou lá, passou naquela mesma semana, os missionários foram em casa, né? Então, peraí. Agora vamos. Agora, pera um pouquinho nessa parte, porque senão eu vou ter que adiantar muito a história aqui, né? Vamos ver um pouco como é que, enquanto o seu pai estava conhecendo a igreja, isso era em que época? Que ano, você lembra? Foi era em 80, início de 82. 82, né? O irmão Alves, e você? Como é que foi essa questão de conhecer uma igreja? Ou você já conhecia a igreja, sua família já conhecia? Como é que foi para você? Enquanto a família Rocha estava conhecendo lá a igreja, né? Ela ainda não era Alves. Então, é interessante que quase bate com a época da Sister Alves, né? A nossa história. Porque eu também eu já conhecia a igreja de nome, né? Mas eu fugia dela como o inimigo foge da cruz, né? Toda vez que eu via 2 missionários ou uma sister, naquela época era muito normal ter mais elder do que sister, né? E eu fugia muito deles, né? Eu vim de Recife muito pequeno, né? Aliás, eu fugi de Recife, né? Muito pequeno, com idade de 8 para 9 anos. Então, fui parar numa cidade chamada Pinheirinho, estado do Paraná. E de lá eu conheci uma família japonesa e aonde eu fui criado até os 20 e poucos anos com ele. Aí foi quando a gente voltou para São Paulo, né? Ele veio para a cidade do Imbu e a gente veio morar no Taboão da Serra. E a gente frequentava muito a Xixinoê, né? A Xixinoê. É porque tinha uma filosofia de vida melhores, né? Mas ele ensinava as coisas boas. E quando a gente estava trabalhando aqui em São Paulo, a empresa me mandou para Recife, para arrumar um local lá para montar uma empresa em Recife. Eu até os 20 e poucos anos, eu não tinha contato com Recife mais. Eu não tinha aparecido lá, ninguém sabia do meu paradeiro. Achava até que eu tinha já morrido. Mas aí eu voltei para Recife, aí é onde eu conheci, trabalhando nessa empresa que nós abrimos lá, eu conheci uma família que era da igreja. Um rapaz trabalhava na igreja. E aí eu fui conhecer, fui na casa dele e ele tinha uns familiares que eles também eram da igreja. E falou da igreja para mim, eu corri. Daquele dia era uma festa, eu saí daquela festa porque eu não queria ouvir falar o nome da igreja, né? Nem comeu do bolo, né? Nem comi do bolo, fui embora. E no outro dia, era um sábado, isso foi numa sexta para o sábado, quando foi no domingo, eu estava numa feira em Recife, na Praça de Boa Viagem, né, passeando lá com outro amigo meu que era japonês, que a gente trabalhava junto, e essa moça encontrou novamente e gritou, Alves! Aí eu olhei para trás, era ela, falei, de novo não, né? Aí ela me convidou para na segunda-feira ter uma noite familiar, ela falou que tocava violão e dava aula de violão, ela me enganou, né, na realidade. Tocava violão, e eu gostava muito de violão, nunca aprendi, mas gostava muito de ouvir alguém tocar. Aí naquele dia eu fui lá, e quando cheguei estava 2 missionários lá. Era uma noite familiar, né, naquela época. E eles falaram, foram no ponto fraco. Eu fumava, eu bebia, né? E frequentava outras igrejas, mas não tinha muita importância com esse tipo de vício, né? Então eu fumava, eu frequentava, depois que eu saí da Xixinoê, eu fui para Assembleia e a Testemunha de Jeová. E eles não batiam muito na tese, então eu continuei
bebendo, mas quando os missionários falaram para mim do Evangelho, né, e me mostraram o plano do Salvador, isso mudou. Daquele dia em diante, eu decidi que eu não ia mais praticar as coisas do mundo, ia praticar as coisas do Senhor. E em seguida fui batizado, né, e voltei para São Paulo, onde eu comecei a fazer e frequentar. Eu frequentava a ala de Lisboa, na rua Lisboa, em Pinheiro, né? E tive um bispo muito bom que me ajudou bastante, que foi o presidente... Não, o Aldo foi quem me batizou na época. Na época, em Recife, ele era o presidente do AMA. Mas foi o presidente que morreu, que era conselheiro. Esqueci o nome dele agora, né? Ele foi conselheiro do templo com o presidente Poeta, tudo, né? Ele veio a falecer. Foi meu padrinho de casamento e eu esqueci. Perrote. O bispo Perrote era meu bispo. E ele me ajudou muito nessa época. Aí eu até que recebi as bênçãos do Senhor para fazer missão. Eu já tinha 26 anos, já ia para 27. E o presidente me deu esse grande privilégio de servir a missão. E aí, na frente, eu vou deixar um pouquinho mais a Sister falar, para o senhor se contextualizar aí. Então, agora vamos deixar a Sister completar lá a história do pai dela, de como é que foi essa questão, né? Os missionários lá na casa. E vamos ver se ele deixou entrar. Acho que deixou entrar, né? No final. Então, quando os eldres chegaram lá, eram 2 americanos, né? 2,5 metros de altura, Elder Dalton e Elder Merrill, né? Elder Dalton foi presidente há pouco tempo, assim, Interlagos, Missão Interlagos. E aí eles chegaram, né? Aquela família grande, uma referência quentíssima. E aí, quando bateram palma, meu pai estava esperando, lembro que era mais ou menos umas 4 horas da tarde. Meu pai saiu, achou estranho aqueles 2 homens, né? 2 rapazes, perguntou para ele o que eles queriam, e aí eles falaram que se ele conhecia o irmão Arraes, que ele havia enviado eles ali, que eles tinham uma mensagem para eles, né, sobre o livro de Mórmon, se eles podiam entrar. Aí meu pai falou assim, olha, vocês vão entrar porque eu já senti que vocês são enviados de Deus. E aí, então, ele entrou e eles conversaram com a gente, nos deixou. Meu pai reuniu a família, não fazia nada, meu pai não fazia nada que não tivesse toda a família reunida. Isso já era um hábito antes da igreja. Então, meu pai, ele fazia questão que todos os filhos estivessem juntos. E daí ele reuniu, né? Os missionários conversaram, acho que tinha alguém que estava trabalhando. Ele marcou de uma outra vez, né? Para que todos estivessem juntos. Ele queria que toda a família ouvisse sobre a mensagem da igreja, porque para ele o que estava interessando era a mensagem sobre a família, que as famílias poderiam ser eternas. Ele queria ouvir sobre esse assunto. E daí os missionários foram muito simpáticos e todo mundo sentou no chão. Meu pai e minha mãe, né, tipo, mais central na sala, e a família grande, né? Todo mundo ficou aguardando ali. Os missionários começaram a falar, se apresentaram, explicou o que eles estavam fazendo, o propósito do trabalho que eles estavam fazendo, explicou sobre o que o irmão Arraes fez, né? O primeiro contato, na verdade, e aí começou a falar sobre a igreja e foi marcando. E na primeira palestra, eram na época 14 palestras, na primeira palestra estava toda a família reunida, todos ouviram e mais alguns vizinhos ouviram as palestras. Então, na primeira palestra havia pelo menos umas 20 pessoas. E ele, então... Nem cabia na casa. Não, nem cabia. Era realmente. Então, os missionários fizeram um trabalho maravilhoso. Eles deixaram todo mundo à vontade. E daí ele começou a falar para meu pai. Se meu pai amava a família dele, né? E que futuro meu pai queria para a família dele, né? Aí meu pai falou assim... eu quero
que o irmão Arraes falou para mim sobre as famílias serem eternas. E eu quero a minha família para a eternidade. Minha família é tudo que eu tenho na minha vida. É meu maior tesouro. Se vocês vieram aqui falar sobre isso, eu quero ouvir. E aí os missionários, né, imagino, que eles ficaram radiantes. E eles se sentiram, o espírito foi maravilhoso. Todas as mensagens que eles deram foram com muitos espíritos, com muito espírito. Naquela época, né, a gente era jovem, né, e eles muito bonitos, mas em nenhum momento houve nenhum sentimento tipo, olha, vou ouvir porque os missionários eram bonitos. Não, era algo que prendeu a nossa atenção, porque para a gente, se meu pai tinha gostado, tinha permitido que eles entrassem em casa, então era algo muito bom. E quando meu pai dizia, a gente obedecia. Era fácil assim, né? Mesmo que a gente não concordasse muito, mas meu pai disse. Então ele sabe o que é melhor para a gente. E passou, né? E foram dando as palestras. E chegou o dia do batismo, dia 3 de janeiro. 2003. Né? De 83. De 83. Antes disso, nós fomos na capela. Nossa primeira visita na capela, antes do batismo, foi um Natal no Caxingui. Uma mesa de Natal maravilhosa. Os membros nos receberam, 9, toda aquela família preparada pelos missionários. Os membros receberam a gente com um amor, que nos envolveram. Foi algo maravilhoso. Naquele dia, meu pai falou, não tenho dúvidas. Ele adquiriu um testemunho. Não tenho dúvidas, mas eu tenho um problema. Eu fumo, né? E não sei se consigo deixar de fumar. E eu quero muito me batizar na igreja. Ele já tinha decidido por todos nós que todos se batizariam. E aí, vamos ler o livro de Mórmon, né? Os missionários, lemos a designação, né? Que era Moroni 10.4, e lemos a designação. E aí minha irmã, a Paula, né? Mãe do Bruno, leu o livro de capa a capa. Em uma semana, ela devorou o livro de Mórmon. Eu falei, não faço isso. Elder, não vou fazer isso. Eu vou ler Moroni 10.4 e eu preciso de um tempo para pensar. Eu não é assim. Eu era meio rebelde da família, né? Até hoje. Eu tinha mais coragem de enfrentar meu pai, então, tipo, eu lutava por minha opinião. Eu disse, eu preciso ouvir mais, eu preciso ler mais. E aí, mesmo assim, eu li Moroni 10.4, o desafio batismal, todas as bênçãos, li um pouco mais, mas fiquei. E os missionários, né, eu participava de tudo, né? E daí chegou o dia do batismo, meu pai precisava casar, porque eles eram casados, Não era casado. Eles eram uma igreja católica, e na época, né, precisava fazer o casamento. E os missionários providenciaram tudo. Então, eles fizeram o casamento, foi uma alegria, era tudo que meu pai queria e não tinha condição, né? E aí casaram, né? Só a família já era uma festa. E aí nós nos batizamos, então, dia 3 de janeiro. Meu pai batizou uma semana antes, né? Eu batizei uma outra irmã uma semana depois. E nós batizamos, dos 11, 9 se batizaram. Enfim, eu digo que não sei, não foi uma decisão própria, né? Fomos induzidos ao batismo por obediência aos pais, mas não éramos tão crianças de não reconhecer o que os missionários, não entender o que os missionários estavam ensinando. Era algo grandioso. Podíamos sentir em todos os momentos das palestras que ali estava iniciando uma nova vida. Meu pai ia deixar de fumar, nós já tínhamos uma vida familiar cheia de regras. Meu pai nunca foi militar, mas ele era tradicionalmente militar, ele era muito rigoroso. Não tínhamos costumes de sair sem ele, ou sair sozinha, ou dormir na casa de nenhum colega. Tudo, se tivesse uma festa, estaria meu pai e a minha mãe, todos os irmãos juntos. Então, já era assim antes da igreja.
Então, quando meu pai viu a estrutura da igreja, meu pai falou, bom, aqui é o lugar que eu quero que vocês estejam. Esse é o lugar, né? Então, para mim, na minha cabeça foi, nossa, eu achei que podia melhorar, mas é algo tão bom, mas ficou pior, porque a regra da família e mais as regras da igreja, agora pronto, né? E daí eu tinha 20, ia fazer, acho que 19, 21 anos, acredito. E, enfim, nós fomos para a igreja, e nós vimos que na igreja tinha baile, nós vimos que na igreja tinha atividades, e isso fez toda a diferença. Hoje eu digo, né, para todos, né, que quando a gente está falando sobre igreja, sobre o evangelho, que as atividades na igreja são responsáveis por eu estar nela hoje. Meu testemunho se baseia em atividades, descontração, né? Então, foi assim que eu conheci a igreja e é assim que nós estamos até hoje. Então, esse convívio social foi o que te ajudou, né, a estar na igreja e a conhecer mais sobre o Evangelho e como é que os membros viviam, né? Sim. Isso é muito legal, sim. Isso é muito importante. E depois de tudo isso, então, depois dessa fase, vocês conheceram a igreja, né, e aí vieram e tornaram-se membros da igreja, né? Como é que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os ensinamentos que ela tem, que ela contém, e o que vocês aprenderam todos esses anos, como é que isso influencia a vida de vocês como casal e a vida da família de vocês, né? Alves, quer falar agora? Então, é bem interessante, né? Porque eu não tive princípio de família, ao contrário da Sister Alves, né? Ela teve a família sempre presente, eu não tive, né? Eu fui criado sempre sozinho. Você teve uma outra família, né? Você teve uma outra família. Na realidade eu tive uma família, mas era aquela família de favores, né? Só não era de sangue, né? Era favores e eu devo muito que eles, mas ele era contra eu ir para a igreja, ele não queria, né? Eles eram daquele tipo que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, isso aí é uma lavagem cerebral e vocês não podem fazer parte disso, que isso aí não é uma religião, é uma seita. Eu falei para ele, com certeza eu aceitou você, aceita eu, aceita qualquer pessoa. Então é uma seita mesmo, nós estamos aqui para aceitar, né? E eu fui batizado e o batismo me fez, dali em diante, me fez uma pessoa melhor, né? Eu aprendi a conviver dentro do Evangelho, né? Eu era uma pessoa muito tímida, né? Mas aí eu me tornei uma pessoa mais com vontade de viver, de saber o que o Senhor ele tinha em mente para mim e para minha vida, né? Eu queria ter, diferente do que aconteceu lá fora, mas no momento da igreja eu queria ter uma família, e uma família para a eternidade. Era isso que eu, depois de alguns tempos, eu fui ensinar, né? E a nossa história bate muito assim na época do batismo. E como conhecemos a igreja, eu e a Sister, e nós não nos conhecemos, né? Morava perto talvez, mas não conhecíamos, né? E chegamos no CTM quase na mesma época, né? Ela chegou em janeiro e eu cheguei em dezembro do ano 1984 e ela em 85. E ela foi para um lugar diferente, eu fui para outro lugar também fazer missão. E quando voltamos, né? Por coincidência, o presidente de missão dela é muito meu amigo, porque eu convivei com ele. E daí em diante nós começamos a nossa vida, né? Namoramos 6 meses e dentro de 8 para 9 meses nós estávamos casados, né? Então nós casamos, tivemos 2 filhos, né? Um dos nossos filhos fez missão, o outro não, né? Mas isso tem nos ensinado, o Evangelho eu tenho aprendido dentro do Evangelho que vale a pena você acreditar no plano eterno do Pai Celestial, vale a pena você viver dignamente os mandamentos do Senhor, vale a pena você viver digno de receber as bênçãos um dia na presença do Pai Celestial. E para mim, o sacerdócio, dentro do Evangelho, o sacerdócio e ter uma família para a eternidade
para mim, isso vale a pena e está valendo até hoje. Né? E eu sou muito grato ao Pai Celestial por isso, que Ele tem me dado essa oportunidade. O que eu sempre gostei, né? Eu sempre falo, às vezes assisto até, brinca que eu sou muito crente nessa parte, né? Porque quando eu recebo um chamado dentro da igreja, qual que for, né? Eu tenho que fazer bem feito, não por mim, para mostrar para outras pessoas, mas para mostrar para o Senhor que Ele me capacitou para que eu pudesse ser um exemplo para Ele aqui na Terra. E é isso que eu tenho feito na minha vida, né? Como membro do Sumo Conselho muitos anos, presidente de coro, presidente de ramos em Lins, né? Como missionário e bispo durante 6 anos e meio, né? E a felicidade é essa, conhecemos e estamos aí casados. E dentro, não só a família da Sister Alves, como a minha família, né? Como eu, hoje, não é nada que os 3 filhos do seu Rocha, naquela época, 3 deles fizeram missão. Né? E hoje são 8 a 9 netos que fizeram missão também desse trabalho, né? Imagina. E 2 deles são bispos hoje, né? As bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Legal. E você, Sister Irmã Alves, fala para nós como é que tem sido aí para a vida de vocês? Porque a visão das mulheres é um pouco diferente da do homem, né? Uhum. Mas apesar de se encontrarem. Ela me enrolou para me encontrar. Nós temos poucos minutos aqui, mas eu queria que você falasse para nós aqui. Como é que está sendo isso para a família de vocês? Sim. Para fechar com tudo isso, eu penso que o Elder Alves até usou uma palavra que cabe muito nisso, né? No que eu penso hoje, que o Senhor nos capacitou. Então, realmente é isso. Para mim, na minha visão, o Senhor nos capacitou para ter os filhos que temos hoje, né? Então, conhecer a igreja fez toda a diferença, eu digo que até profissionalmente. Porque eu sou orientadora social, pedagoga, orientadora social e mãe, né? E eu penso que, para mim, eu fui descobrir que gostava de trabalhar com projetos sociais, porque eu sou uma amante do projeto social mesmo, gosto de trabalhar com gente, né? E isso é muito bom. E para mim, na minha visão, é isso que o Evangelho diz. É disso que eu tirei do Evangelho, que os trabalhos sociais acontecem dentro da igreja. Então, mudou completamente a minha visão. E para com filhos, eu creio que é fundamental. Então, para mim, o Evangelho, ele trouxe essa certeza de que nós nascemos em um grupo e vivemos em um grupo. E nós precisamos continuar lapidando todos os dias, a cada minuto de nossas vidas, para que esse grupo seja um grupo celestial. Então, é isso que a igreja me ensinou. E Elder Alves, né, eu escolhi. Não foi meu pai. Meu pai deu a dica, mas foi eu escolhi. Se é bom ou ruim, bom, para mim é bom. Olha, se o meu canal chegar aqui a 100 assinantes, nós vamos fazer uma live só para falar desse casamento aí. Porque tem umas conversas por fora aí desse casamento aí, dos sobrinhos, tal. Tem. O pessoal fala, O pessoal fala. Mas vou deixar você concluir. Não, então, eu não tô nem entrando nisso, por questão do tempo. Mas quando eu falo que eu escolhi, né, se tiver o tempinho aí, que eu escolhi, eu realmente escolhi. Como eu disse, eu sempre fui, né, desses 11 filhos e das 4 meninas, eu sou aquela que sempre defendi aquilo que acredito e continuo fazendo isso até hoje. Eu penso, é assim que eu vejo o ser humano, você precisa saber o que você quer e precisa assumir suas consequências. Então, você é responsável por aquilo que cativas, né? Como diz lá no Pequeno Príncipe, e realmente é. E aí eu fiz missão, eu cheguei da missão, enfim, conheci um pouco de uma liberdade, né, que meu pai me permitiu que eu conhecesse, e ele achou que ele ia escolher meu marido, enfim, a vida que eu ia levar. E eu disse, não,
Não, não vai. Né? O senhor abriu meus olhos, agora eu quero andar com minhas próprias pernas, eu não posso viver em cima de suas experiências. Para você que tem filho na missão, Helder, eu acho que mesmo ainda hoje os pais precisam aprender a entender isso. É diferente. Sim, sem dúvida. É diferente. Então, isso eu trouxe da missão. Não, agora eu não sou mais a mesma. Agora eu já aprendi alguma coisa. Eu tenho uma história. Comecei minha história. E aí ele começou a impor, não, não vai, não vai, não vai. Uma bela sacramental. Eu falei, não, eu não vou, não, para de me usar como quadro de imagem. Porque meu pai, quando ele tinha uma pessoa que ele gostava muito, podia ser no trabalho, né? Ou mesmo na igreja, ele marcava almoço em casa. E quando ele marcava almoço em casa, nós podíamos saber que ele estava nos expondo, tipo, era algo que ele queria para nós. Aquele rapaz era bom. Não fui eu não, hein? Ele queria que um de nós casasse com eles. E eu não podia aceitar isso. Então, para mim, era muito complicado. O Rocha nunca te convidou para o almoço, né, Alves? Não, esse não. Aí eu conheci Helder Alves em um trabalho, né? E aí eu falei, bom, eu vou me casar com ele. Eu não sabia disso. Aí ele falou assim, bom, depois ele conheceu Helder Alves no escritório da igreja, né? Já sabia de algumas histórias de Helder Alves. Sabia histórias? Não, ele via as histórias de Helder Alves. Então, agora, ele achava que poderia me salvar, porque mesmo com as histórias dele, ele era uma boa pessoa. Então, ele achava que ele poderia fazer com que eu fosse mais obediente. E aí, eu sabia também que eu podia enfrentar ele se eu realmente aceitasse o casamento, que não era coisa que ele queria muito. Ele apenas tinha um... Enfim. Casados. Enfim, eu falei, olha... Tá bom, eu vou casar. E aí nós entramos na discussão de pai e filho, né? Uma defesa pessoal. E aí um dia eu coloquei uma boina. Né? Na época era moda, boina. Nós fomos para a igreja. Ele falou, mas não pode entrar, você não vai. Eu falei, vou. Eu coloquei a boina. E a nossa família, nove pessoas, então nós tínhamos banco quase cativos na época. Já tinha o nome deles. Nós chegávamos e sentávamos sempre no primeiro banco. E obedientemente a gente fazia isso. Então, tudo era a família Rocha. E aí, eu falei, bom, nós vamos. E meu pai ficou morrendo de vergonha, porque eu cheguei com uma boina na sacramental. Missionária retornada. Nossa, para ele era a morte. E eu fui, né, desafiei meu pai. Então, é assim, quando eu falei, vou me casar. Ué, né? Não tem nenhum problema. Aí ele começou a falar, não, mas esse rapaz... Você disse sim, né, Alves? Você disse sim, né, irmão? Na realidade, eu nem sabia... Falou... A realidade, Helder Maurício, eu nem sabia da discussão dos dois por causa da Borna, né? E essa discussão, ela deu assim... Eu morava aqui em Mogi, era conselheiro do presidente do ramo, né? E ela tinha me convidado antes para ir num serão. Naquela época era chamado Serão Domingueiro, né? E nisso eu saí daqui da reunião e fui para lá. E quando cheguei lá, que eu abri a porta, ela tinha acabado de falar assim, chega, porque o primeiro trouxa que ia entrar naquela porta eu caso, e o trouxa fui eu. Falei pro meu pai exatamente isso. Papai, saiu a verdade. Meu papai, tô cansada disso, papai. A primeira pessoa que entrar naquela porta, eu vou me casar. Aí eu abri a porta. Que ele chegou? Eu abri a porta. Imagina que aí deu pronto, o resto. Né? Não deu como fugir. Eu tive que assumir a minha promessa, entendeu? Eu casei. E hoje nós temos 32 anos de casado e realmente foi a coisa melhor do mundo para mim, foi ter o evangelho na minha vida. E eu não tenho vergonha de falar sobre o evangelho para qualquer pessoa, né? Em qualquer momento, em qualquer coisa, eu falo que o evangelho hoje fez a diferença na minha vida e faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Só falta eles querer ter esse evangelho dentro dele. Por mais que as pessoas falem mal do evangelho, mas ele sabe que por trás disso tem uma pessoa que acredita em você, que é Jesus Cristo, né? E isso faz a diferença na nossa vida. E eu vivo o evangelho 24 horas. Eu preciso viver o evangelho, porque senão eu não seria ninguém sem o Pai Celestial e sem o evangelho na minha vida. Eu penso que as pessoas, para terem mudanças em suas vidas, é preciso querer. Porque, independente de religião, Deus sempre ama seus filhos, né? Em qualquer situação.
Então, se a pessoa ela quer mudar de vida, o Senhor dá ali, então, um meio para que ela pode fazer isso. E o que aconteceu com minha família foi isso, né? O Senhor enxergou. Meu pai acreditava em anjos antes da igreja, né? Um homem que foi criado na roça, um homem que ele sabia, ele tocava sanfona. Meu pai é sanfoneiro, né? Então, nós somos uma família de festas, que eu gosto muito, por sinal. Então, quando chegou alguém para ele disse, é possível que sua família seja eterna, que você vá morar com eles para a eternidade, meu pai falou, é isso que eu quero. E qualquer que fosse a fraqueza, o defeito que ele tivesse, naquele momento a visão dele mudou. Ele agarrou, né, essa oportunidade com todas as forças e, consequentemente, esbarrou em nós. Muito bom. Bom, então, depois de toda essa história de vocês, muito obrigado, né, por poderem compartilhar isso comigo hoje. Para mim é uma felicidade imensa ter ouvido essa história de vocês, né? E eu queria que vocês deixassem, então, para o pessoal aqui, né, os sentimentos que vocês têm a respeito de Jesus Cristo, o Evangelho e de todo esse plano que nosso Pai Celestial deixou para nós, né? E como é que vocês se sentem a respeito disso, tá bom? Tá bom. Sister, presta testemunho. Esse tempo todo que nós estamos, né? Estou na igreja, eu quero fazer valer o testemunho, o grande testemunho do meu pai. Meu pai sempre teve um grande testemunho sobre obra missionária, sobre as famílias que podem ser eternas, né, a eternidade. E eu quero, né, meu sentimento sobre isso é dizer que realmente ele está certo. Deus, ele nos ama. Deus não desiste de seus filhos. Ele é um pai amoroso, ele é um pai bondoso, e eu presto meu testemunho sobre esse amor. Porque tudo que aconteceu em nossas vidas foi por amor. Foi pela preocupação de um grandioso pai. Ele olhou para minha família, minha primeira família, de pai e mãe, e ele continua olhando por minha família, né? Agora eu, meu marido e meus filhos e meus netos. Então Deus continua nos abençoando. Deus continua olhando por nós. Eu presto meu testemunho sobre este amor. Eu não tenho dúvidas nenhuma do amor de Deus para com minha família. Esta é a igreja verdadeira. E é verdadeira não porque as pessoas disseram, não porque os missionários lindos, altos, contaram histórias para nós, mas é porque, através do exemplo deles, aqueles jovens rapazes que chegaram, que enfrentaram aquele Senhor tão tradicional, eles nos mostraram em que eles acreditavam. E hoje eu acredito. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não tenho dúvidas sobre isso, que vivemos muitas experiências. Eu já vivi muitas experiências em minha vida em relação ao Evangelho, mas eu não tive coragem para desistir. Porque como que eu desisto de algo que eu sei que é verdade, que eu descobri por mim mesmo, seria eu ir contra aquilo que eu acredito. E meu testemunho é esse: Deus vive. Ele sacrificou seu filho por mim, por minha família. E esse é meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu também não poderia deixar de falar, né, do meu testemunho. Eu tenho um grande testemunho do Evangelho. Eu sei que Deus vive e que Ele nos ama. Sei que o livro de Mórmon, a palavra, junto com Doutrina e Convênio, Pérola de Grande Valor, eles são a palavra do Senhor. Ele nos ajuda a chegar mais perto dele. E eu sempre falo para as pessoas, no momento que você entender a importância na sua vida do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, aí é onde começa a ter a mudança de coração, né? Então, o Senhor está pronto a nos ajudar a modificar o nosso coração, o nosso pensamento. Mas quando você realmente acredita
naquilo que você faz. E eu, fiamente, eu tenho um testemunho muito forte do Evangelho. Eu tenho um testemunho muito forte da expiação do Salvador. E também da importância no templo, né? No momento que você entra na casa do Senhor e você faz os convênios para a eternidade, a mudança é constantemente em sua vida. Seguir os mandamentos não é fácil, mas é possível você ser pessoas melhores. Eu amo Jesus Cristo, amo porque ele pagou pelos meus pecados. E olha que não era pouco, é bastante. Mas ele fez a diferença na minha vida. Eu tenho um testemunho muito grande da importância aí, do trabalho, não só do trabalho em si, do chamado, mas do trabalho vincário, de tudo que o Senhor proporciona para nós. Tem um testemunho do profeta vivo. Tem um testemunho do profeta José, que foi um jovem que teve muita coragem para, na época que ele tinha dúvida de saber qual realmente é a religião que ele deveria seguir. E essa era a dúvida minha também, ao qual o evangelho precisava participar. E aqueles que falam a verdade é o evangelho do Salvador. Eu amo esse evangelho, amo minha família e tenho um profundo amor pelo trabalho da obra missionária. Eu sei que faz a diferença em nossas vidas. Eu sei que Deus vive e que Ele nos ama. E é meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, então, muito obrigado por você que ficou aí nos assistindo, que ouviu aqui a história do casal Alves, né, que hoje mora lá em Mogi das Cruzes, né, na Estaca Mogi, aqui no estado de São Paulo, né? Então, hoje nós temos aí o privilégio de poder conhecê-los e um pouco mais da sua história, né? Obrigado a você, então, até então, santos dos últimos dias e amigos, né? Muito obrigado por vocês terem participado aqui do Encontrei o que Procurava, que traz essas histórias de amigos que procuraram e encontraram. E se você estiver buscando algo, então a história de alguém poderá te ajudar. Até a próxima. Obrigado, casal Alves. Um forte abraço para vocês. Obrigado a todos e um forte abraço mais uma vez. Tchau. Tchau, tchau.